A Escada de Jacó, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 19. Enquanto Odilon providenciava para que não tivéssemos maiores embaraços na excursão que planejávamos aos bastidores do conflito no Oriente, organizei anotações e deliberei dar início com o concurso do instrumento mediúnico ao qual me afinizei, à tarefa de transmitir aos nossos irmãos na carne a essência das lições que vinha assimilando. Ansiava, ainda que de forma resumida, por dividir com os amigos de ideal tudo que me restava sendo possível aprender, mesmo sabendo que a muitos as minhas informações pudessem causar estranheza. Rascunhei durante algum tempo as últimas experiências vivenciadas, os diálogos com o instrutor e com os demais companheiros nas lides do hospital, e deliberei descer, não adiando o projeto de escrever uma nova obra que pudesse colaborar com os que, de fato, se interessam pelo conhecimento da verdade. Apesar da incompreensão de alguns, com referência aos livros escritos anteriormente por mim, os questionamentos e a crítica dos espíritos conservadores, enquanto continuasse contando com a receptividade do médium, não me seria lícito recuar. Se nós, os mortos, nada sabemos da vida além túmulo, muito menos os que dela supõem algo saber. Com o rascunho de minhas anotações debaixo do braço, informei ao Manuel Roberto que me ausentaria por algumas horas, instruindo-o quanto a determinadas questões de ordem interna no sanatório, e tomei, confiante, o rumo da crosta. Lembro-me de que, estando encarnado, quando da publicação de algumas obras da minha lavra, como por exemplo A Psiquiatria em Face da Reencarnação, Novos Rumos à Medicina, Tem Razão? E outras de menor repercussão, acirradas discussões se acenderam e o meio acadêmico se colocou de vez contra mim. Deste modo, eu já estava habituado à contestação e, se o médium estivesse disposto a perseverar, também eu perseveraria. A minha vantagem sobre ele é que agora as críticas não me alcançavam diretamente, mesmo as endereçadas aos meus ouvidos especificamente. Passaram antes pelos ouvidos dele. Se ele aguentasse, eu aguentaria. À minha época, nós, os espíritas, apanhávamos tanto dos profitentes de outras crenças que nos sentíamos motivados à maior união entre nós. Agora, o movimento espírita se expandiu. Os seus adeptos se dão ao luxo de brigar uns com os outros. Está acontecendo conosco exatamente o que aconteceu com os cristãos. Durante 300 anos, sob as mais terríveis perseguições, eles se mantiveram coesos, mas depois a coisa desandou. Bastou que o cristianismo, convertido em catolicismo, se transformasse em religião oficial do Império Romano, para que as animosidades intestinas se mostrassem piores do que as lutas travadas contra o paganismo. Com a cabeça fervilhando de ideias, consegui furar o bloqueio das entidades que se posicionavam nas imediações do hospital. Eu aprendera a me tornar invisível para elas e desci já mentalmente procurando colocar o medianeiro em condições receptivas. Aliás, desde alguns dias vínhamos trabalhando a sintonia. O processo de transmissão mediúnica para obras de fôlego obedece ao ritmo da inspiração que envolve um escritor comum, que, na maioria das vezes, antes de redigi-las, primeiro concebe a ideia
entrando, digamos, em estado de gestação intelectual. Ninguém semeia sem dispor de terreno convenientemente preparado. De maneira que, quando cheguei, o médium já me esperava, de caneta em punho. Seria interessante, a título de orientação para outros médiuns, que eu fizesse o seguinte esclarecimento. Não pensem que, numa atividade mediúnica regular, desenvolvendo um projeto que objetiva mais ampla conscientização dos encarnados, nós, espírito e médium, agindo conjuntamente, não soframos a tentativa de interferência da parte das entidades que se nos opõem aos propósitos. Contamos, evidentemente, com diversos assessores e não atuamos sem a indispensável cobertura do nosso plano, mas, mesmo assim, a ousadia dos espíritos incompreensíveis é inacreditável. No dia aprazado e no horário previamente combinado entre mim e meu intérprete, no local em que nos habituamos a trabalhar, sempre nas primeiras horas da manhã, aproximei-me e verifiquei que, a certa distância, algumas entidades com intenções contrárias já se posicionavam. Ao me avistarem, foram logo gritando: "Não adianta, desta vez você não vai conseguir, desista! Ele está sob a nossa influência e se sente desanimado. Desfiguraremos o seu pensamento e não consentiremos que você continue nos expondo. Convém voltar para o lugar de onde veio. Não podemos, é certo, nos aproximar quanto gostaríamos, mas daqui o atingiremos, ou melhor, atingiremos vocês dois. Desta vez, não será como das anteriores. Desista! Vou ter que trabalhar sobre tempestade, pensei. Os nossos irmãos de ideal, repito, estão longe de conceber a extensão do esforço de quem se propõe servir à verdade com desinteresse. Os espíritos que não simpatizam com o que representamos fazem de tudo para atrapalhar-nos, a nós e aos médiuns dos quais nos valemos. Inspiram alguém da vizinhança a ajustar o rádio no último volume. Fazem transeuntes travarem discussão à janela do local de trabalho. Emitem pensamentos de apreensão relacionados com a vida familiar do médium. Suscitam ligações telefônicas para tirá-lo da concentração. Disparam a buzina de veículo estacionado nas proximidades. Incitam cães próximos a latirem sem parar. Não creiam que eu esteja exagerando. Se não acreditam no que estou dizendo, é fácil. Tentem ser médiuns ou espírito mensageiro. A tentativa de serem médiuns poderá ser feita de imediato, quanto à de espírito mensageiro. É óbvio que terão que esperar um pouco, e é bem provável que até que o queiram como tal. A custo, contive-me diante das provocações que continuavam. Pare com essa bobagem, ninguém acredita nisso. As suas obras são medíocres, você nunca será escritor. O que aconteceu aos livros que escreveu quando ainda no corpo? Nada, absolutamente nada. Estão por aí, nos volumes que restaram, sendo destruídos pelas traças. Mudaram o mundo? Tiveram alguma repercussão? Nenhuma. Pare de perder tempo e vá viver a sua vida. Quase tudo que eu escutava, o médium também estava ouvindo. Convidei-o mentalmente a uma oração, e após termos orado, embora nos parecessem um pouco mais distantes, as vozes insistiam. O nosso pensamento pesará sobre a mão do médium, interferiremos na recepção. Ele irá se desgastar tanto que ficará doente. Se ele é médium para você, há também de sê-lo para nós. Se não pudermos impedi-lo de começar, o impediremos de dar sequência. Quando o livro estiver na metade, faremos com que ele o rasgue.
receberá cartas desalentadoras e não resistirá às críticas. Infelizmente, e repito, infelizmente, eu nada podia responder. Caso respondesse, poderia pegar os maus rascunhos e voltar, perdão, poderia pegar os meus rascunhos e voltar para trás. Em silêncio, me preparando para dar início à tarefa que não seria fácil, apenas pensava: este episódio será mais um capítulo do meu livro. Irei incluir a experiência que estamos vivenciando. Os nossos irmãos acham que sintonizou e isolou. As coisas não se passam assim. De que nos vale trancar-nos numa cabina telefônica se a linha de transmissão permanece exposta aos fenômenos atmosféricos? O médium estava a postos e eu não podia decepcioná-lo. Assim que ele preparou as laudas, diversas canetas e me ofereceu o seu pensamento e a sua mão. Abri a pasta que trouxera com as minhas anotações e dei início ao trabalho. Todavia, de fato, daquela vez estava mais difícil, tanto para mim quanto para ele. Pude ver, inclusive, quando algumas entidades colocaram ambas as mãos na cabeça e começaram a pensar em voz alta, articulando palavras que carecíamos de nos esforçar, eu e o medianeiro, para que não se misturassem às nossas. Vocês me desculpem tantas aspas no texto, no entanto, falta-me terminologia adequada para explicar certas coisas. O certo, digo-lhes, é que sem tenacidade, mais por parte do médium que do espírito comunicante, nada feito. Se esse motivo é que tantas atividades mediúnicas se truncam. Estou-lhes dando um exemplo do que se passa com a psicografia. Todavia, todas as faculdades mediúnicas estão sujeitas aos mesmos entraves, sejam elas de efeitos intelectuais ou físicos. Aliás, as de efeitos físicos, pela sua maior passividade, estão mais sujeitas a interferências negativas. De modo geral, compreendemos que, por enquanto, não há como ser diferente. A vida dos médiuns na Terra é repleta de óbices, dificultando-lhes o recolhimento. Que fazer? Quem está disposto a servir se adapta ao instrumento. A enxada de corte cego também pode se afiar através do atrito. O que eu sei lhes dizer é que, sob tempestade, trabalhamos, e sob tempestade temos cumprido o dever. Mal ou bem, temos cumprido o dever. Se Jesus pregava em meio à balbúrdia do povo, por que nós, tão imperfeitos, haveríamos de nos calar? Da primeira à última palavra do primeiro capítulo desta obra, até ao derradeiro, eles continuarão tentando perturbar e nós, humildemente, tentando fazer o melhor.